Bom dia, hoje são 2 de setembro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Companhia Paranaense de Energia, Copel. Cargo oficial de manutenção eletromecânica aprendiz. Esse concurso foi realizado em 2013 e o órgão que elaborou as questões foi a UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso. Veja aí a questão. Temos assim, o pronome mim é oblíquo, ou seja, não executa ações. Assinale o exemplo de uso correto desse pronome. O que a questão aqui está querendo? Ela quer que você encontre apenas uma alternativa em que o pronome mim, oblíquo, mim, M-I-M, esteja empregado de forma correta. Porque em 3 alternativas, ele está empregado de forma incorreta, errada. Então você vai encontrar a alternativa em que o pronome mim esteja empregado corretamente. 1 minuto para você resolver essa questão aí. Muito bem, gente. Então vamos aí resolver a questão. Diz assim, o pronome mim é oblíquo, ou seja, não executa ações. Está correto. O pronome mim não executa ações. Quer dizer que o pronome mim não pode agir, aparecer como sujeito de uma oração. O mim não. Você não diz, mim vou ao cinema. Você não diz isso. Mim vou ao cinema. Você diz, eu vou ao cinema, e não mim. Mim não é sujeito, é sempre complemento. E como complemento, gente, grave bem, antes do mim, sempre com preposição. Não existe o mim sem preposição. Pode ver que sempre antes do mim aparece uma preposição. Então vamos lá. A questão quer que você encontre a alternativa em que o emprego do mim está correto. Correto. Então vamos lá, alternativa A. O doente contou para mim toda sua história de altos e baixos. Isso aí, veja aí o mim, ó. Antes do mim, olha a preposição, para. Sempre o mim precisa de uma preposição. E nunca ele é sujeito na oração. Nunca, ele é complemento. Então veja aí, o doente contou para mim. Para mim. Está corretíssimo aí. O cliente, o doente, melhor dizendo, o doente é o sujeito aí da oração. Contou para mim. Olha aí, correto. Para mim, aí o complemento da oração. O sujeito é o doente. Está correto isso aí. A letra A está correta. Até agora é a alternativa que a questão quer.
Vejamos a alternativa B de bola. Minha mãe trouxe um livro para mim ler durante as férias. Está incorreto aí, errado o uso do mim. Veja aí, por quê? Se fosse assim, só assim, ó. Minha mãe trouxe um livro para mim. Estaria correto. Estaria correto, porque minha aí é complemento. Agora veja que depois aí de mim vem o verbo ler. Ler. Outra oração. Mamãe trouxe um livro. Um livro para quê? Para mim ler durante as férias. Olha aí, outra oração. Então o mim está errado, porque depois dele vem um verbo aí no infinitivo, formando uma nova oração, novo sujeito. Então veja bem, minha mãe trouxe um livro. Minha mãe trouxe um livro. Primeira oração, sujeito, minha mãe. A segunda oração, olha aqui, para mim ler durante as férias. Aí está errado. Seria aqui para eu ler. Porque, ó, veja a segunda oração. Para mim ler durante as férias. Quem é o sujeito aqui? Eu. Para eu ler durante as férias. E não para mim ler. Entendeu? Repito. Se fosse só, minha mãe trouxe um livro para mim, estaria correto. Só que aqui você começou uma nova oração. Ler durante as férias. Quem vai ler durante as férias? Eu. Na segunda oração. E não o mim. É por isso que mim aqui está errado. Porque mim não pode ser sujeito dessa segunda oração aqui. Para mim ler durante... Não, para mim ler não. Para eu ler. Entendeu? Então muito cuidado com essas expressões. Para mim, terminando em para mim, está correto. Agora, se depois de mim vier um verbo no infinitivo, que é o caso aqui, ler, para mim ler, aí você vai dizer para eu ler, porque é uma nova oração com um novo sujeito. E o mim não pode ser sujeito. É por isso que está errado aí na alternativa B de bola. Alternativa C, vamos lá. Para mim preparar a macarronada, preciso de muito queijo. Está errado aí. Preciso de muito queijo é a mesma coisa, ó. Preciso de muito queijo para mim preparar a macarronada. Mais um erro aí, porque o mim aí está funcionando como sujeito e não pode. Depois dele vem um verbo aí no infinitivo, ó, preparar. Quando depois de mim vier um verbo no infinitivo, não use o mim, é o eu. Porque aí é um novo verbo com um novo sujeito. Então veja aqui a primeira oração. Preciso de muito queijo. É a primeira oração. Preciso de muito queijo. Primeira oração. A segunda. Para mim preparar a macarronada. Aí está o erro, viu? Para mim preparar não. Para eu preparar a macarronada. Porque o mim aqui, depois dele vem um verbo no infinitivo. E aqui trazendo um sujeito novo. E em mim não pode funcionar como sujeito. Tem que ser o eu, o equivalente o eu. Entendeu? Então eu digo, preciso de muito queijo para eu preparar a macarronada. Correto. Então o mim aqui está errado. Só por causa do verbo que vem depois. Entendeu? Se não fosse o verbo aqui, aí se terminasse em mim, estaria correto. Entendeu? Então, vamos agora à alternativa D de dado. Devo pedir licença para mim brincar de amarelinha com os primos. É o mesmo erro, gente. Devo pedir licença para mim brincar de amarelinha com os primos. É o mesmo erro. Se terminasse aqui só em mim, estaria correto. Você poderia dizer assim, ó. Devo pedir licença para que as crianças brinquem comigo em relação a mim. Comigo estaria correto também. Ou você poderia dizer assim, devo pedir licença aos pais para as crianças trazerem o brinquedo para mim. Olha aí, para mim. Terminando a oração em para mim. Estaria correto. Traga um brinquedo para mim. Criança, traga um brinquedo para mim. Estaria correto no final da oração.
Agora, quando você coloca mais um verbo começando outra oração depois de mim, aí já não é mais mim, e sim eu. Traga um livro para mim, correto? Agora, se eu for colocar um verbo no infinitivo depois de mim, aí não é mais mim, será eu. Traga um livro para mim, correto? Traga um livro para eu ler, e não para mim ler. Porque para eu ler já é outra oração, entendeu? E o mim não pode funcionar como sujeito dessa oração, tem que ser o eu. É simples entender isso, certo? Eu digo assim, trouxe um carro para mim. Trouxe um carro para mim, está correto. Agora, trouxe um carro para mim dirigir? Não, trouxe um carro para eu dirigir. Porque dirigir pede um sujeito. E o mim não pode ser sujeito. Entendeu? Não pode. Tem que ser o eu no lugar do mim. E aí está a questão. Então, a alternativa correta aqui, a única em relação ao emprego do mim, é a alternativa A. O doente contou para mim toda a sua história de altos e baixos. Mais um vídeo e muito obrigado.